da glória terrenal e a me libertar das coisas e de toda vaidade. Queres que a minha vida seja oferta em holocausto, entregue por completo a tua santa vontade, e eu te seguirei, Senhor, meu dono, meu esposo, meu irmão, meu doce Senhor Jesus. Nossos vídeos. Ontem foi o vídeo que eu falei sobre a minha experiência vocacional, como foi que eu fui chamada a ser celibatária, virgem consagrada. Vamos iniciar então, esse próximo vídeo, que é o que é ser celibatária, a vida real de quem vive para Jesus. Vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu gostaria de iniciar com a palavra de Deus, que vai nos falar sobre o celibato. Muitos têm dúvidas sobre, mas está escrito na Bíblia sobre isso, a vida celibatária. Até muitas pessoas que não são da Igreja Católica, muitas vezes criticam essa maneira de vida. Acham que, não, mas Jesus instituiu o matrimônio, Deus fez homem e mulher, enfim. Então, geralmente os nossos irmãos protestantes protestam em relação também à vida celibatária, né? Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a vocação propriamente. E também sobre a maneira do meu voto. Como que é o voto que eu fiz? Se é um voto que eu fiz sozinha, se é um voto que a igreja aprova, se é um voto, enfim. Porque tem várias maneiras de viver esse celibato. Então, eu gostaria de iniciar com a palavra de Deus lá em Mateus 19, onde vai falar sobre o celibato, sobre como que também existem pessoas que dão a sua vida por amor ao reino dos céus. E Jesus vai falar também que para Deus nada é impossível. Então, é possível sim viver o celibato, é possível sim viver a sua vida totalmente voltada para o reino dos céus. Então, em Mateus 19, vai nos falar que eles estão aqui numa discussão sobre matrimônio, Sobre, porque é difícil se casar, não convém casar-se, porque o homem, enfim, não pode dar carta de divórcio, Lá em Mateus 19, vai falar sobre a indissolubilidade do matrimônio e celibato. Uma palavra um pouco difícil. E Jesus vai falar, não, olha, lá no Antigo Testamento era possível sim dar carta de divórcio, porque os corações ainda eram muito duros, não compreendiam a grandeza do sacramento, a grandeza do casamento, a grandeza da união do homem e da mulher, que pode sim durar a vida inteira até a velhice, até a morte. E depois, aí Jesus vai falar sobre, aí os discípulos eles falam aqui no versículo 10 de Mateus 19. Se tal é a condição do homem com relação à mulher, não convém casar-se. Ou seja, digamos assim, eles estavam olhando para a dificuldade de permanecer com uma única mulher até a sua velhice, até a morte, E porque Jesus fala aqui que, enfim, o que Deus uniu, o homem não separe, O homem, a mulher deixa a sua casa, constitui a família com o seu esposo. Então, isso aqui no Novo Testamento se transforma num sacramento. Então, Jesus está falando assim, olha, agora é amor, agora é o verdadeiro amor, agora vocês têm a graça para poder viver esse matrimônio. Vocês vão ter a graça para poder vivenciar esse sacramento, aqui nessa vida. Então, mas, aí depois ele vai falar aqui, não é verdade? Lá no versículo 11, Jesus retrucou, nem todos compreendem essas palavras, mas tão somente aqueles a quem é dado. A quem é dado o quê? A quem é feito esse chamado à vida celibatária.
seja para um sacerdócio, seja para uma vida religiosa, enfim, seja, né, no carisma a qual Deus chamar nessa maneira de vida. Somente aqueles que recebem esse chamado são capazes de compreender. É isso que Jesus está falando. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe. Há eunucos que outros homens fizeram tais. E há eunucos que por si mesmos se tornaram tais por amor ao reino dos céus. Quem é capaz de entender, entenda. Então, em outra passagem, acho que em Coríntios, se não me engano, vai falar que para Deus nada é impossível. Então, para Deus nada é impossível. E eu vejo que esse para Deus nada é impossível dentro do sacramento matrimonial, que foi instituído por Cristo. Para Deus não é impossível, né, você contrair um matrimônio e permanecer a vida inteira com aquela pessoa. Porque você fez um compromisso com Cristo. É a cruz de Cristo que você está abraçando. E o celibatário, ele é chamado também a esse amor esponsal, a abraçar a cruz com Cristo, a abraçar a cruz de Cristo e permanecer nessa vocação, né? E perseverar nessa vocação. Para Deus não é impossível, porque é a graça que nos sustenta, na fidelidade conjugal e na fidelidade também de uma vida celibatária. Bom, dito isso, sobre como que a palavra de Deus vai nos trazer sobre a vida celibatária, eu gostaria de diferenciar essas duas palavras, celibatário e virgem consagrada. O celibatário, ele até do latim, se eu não me engano, célibe, traduz-se como alguém que não casa, alguém que permanece só, alguém que permanece solteiro, né? No caso, o célibe, celibatário. Então, em si mesmo, a palavra celibatária, ela não, digamos assim, não remete somente ao reino dos céus. Porque ainda hoje, e talvez também, né, nos tempos atrás, enfim, na nossa realidade, existem pessoas que vivem o celibato por algo que não é o reino dos céus. Por algo que, digamos, não é uma vida esponsal com Cristo, não se dizem esposa ou esposo de Cristo, não se dizem consagrados a Cristo. Mas tem pessoas que são celibatárias para viver uma carreira, né? Não casam, não constituem família, para viver uma carreira. Como muitos cantores, muitas pessoas, muitos homens também, agora eu não sei como é que é, mas antigamente tinha muito disso, dos homens seguirem carreira na vida militar e optarem pelo celibato, para doarem a vida por amor à pátria. Então não constituem família, não tinham relacionamento para viver isso, para doar a sua vida e toda a sua integridade, toda a sua, né, digamos, tudo de si por aquela missão, né? E isso a gente vê muito, né, essa luta, digamos assim, até é engraçado de falar. Mas, por exemplo, agora mudou muito os super-heróis aí dos filmes. Mas geralmente os super-heróis, eles eram celibatários, porque eles viviam somente para salvar as pessoas. Eles tinham uma missão. Então eles não se casavam, não constituíam família, justamente para dedicar a sua vida para aquela missão, que era salvar as pessoas, enfim. E nós vemos isso em Cristo, né, que dedicou toda a sua vida, todo o seu ser, sendo Deus e homem, para salvar a humanidade, para se doar, né, para a nossa salvação. E também, né, outro celibatário também na palavra é São José. São José também, né, junto a Nossa Senhora, ainda que eles, né, ali estavam juntos, formaram uma família com Jesus, nosso Senhor. Nossa Senhora mesmo dando a luz a Jesus, ela permaneceu virgem. Ela consagrou a sua virgindade aos 4 anos de idade a Deus. Então, eles nunca tiveram relação sexual. Eles eram 2 celibatários. Então, eles viviam um amor diferente, né, de casal. Então, um amor puro, um amor... Não que o sexo ele é algo impuro, mas digamos que era algo mais intenso, né? Uma vida mais entregue realmente a Deus, né, em suas vidas e em sua família, na Sagrada Família. Então, o celibatário, né, essa palavra célibe significa isso. Viver só, não se casar. Então, uma pessoa que não é, digamos,
uma religiosa, um religioso, ou não faz um voto público. No meu caso, o meu voto foi um voto público, de virgindade consagrada, da Ordem das Virgens. Então, eu não sou apenas celibatária, né? Não sou apenas celibatária, apenas não me casei, ou apenas não me casei, enfim, por amor, por amor ao reino dos céus. Mas aí tem mais uma coisa, que eu fiz um voto de virgindade consagrada. Então, um voto público, um voto que, digamos assim, é dentro, né, do carisma da igreja. Muitas mulheres no passado fizeram um voto dessa maneira. Então, voltando aqui, essas duas diferenças de ser celibatário e ser virgem consagrada. Toda celibatária, nem todas as celibatárias são virgens consagradas. Mas as virgens consagradas, todas são celibatárias. Ou seja, uma celibatária, por exemplo, uma mulher lá escolhe viver o celibato para jogar vôlei. Nunca vai casar, nunca vai ter filhos. Digamos, escolheu a carreira, escolheu viver bem aquilo dali, aquela profissão, né? E tem pessoas que têm essa vocação mesmo, né? Que muitas vezes são pessoas que são católicas, enfim. Por exemplo, tem um santo que era médico, agora eu não vou me lembrar do nome dele. Mas ele era médico e ele dedicou toda a sua vida a atender as pessoas pobres. E ele viveu o celibato. Mas não foi um celibato dentro da ordem clerical, não foi um celibato dentro da vida sacerdotal, mas foi um celibato, né, na sua vida cotidiana. Então, tem pessoas, mas no caso dele foi realmente por amor a Deus, né, para viver a caridade ali. Mas tem pessoas que vão viver isso na sua vida profissional, vão escolher uma carreira, um jogador de vôlei, vão ser cantor e vão escolher o celibato. Então, por isso que nem todo celibato, nem toda celibatária é uma virgem consagrada, mas toda virgem consagrada é uma celibatária, porque pode ser que ela não vá fazer um voto público, né? Mas muitas vezes é uma viúva que quer consagrar sua viuvez a Deus, já passou por um matrimônio e agora quer consagrar sua viuvez, né? Uma pessoa que vive a sua vida cotidiana, não está num convento, não está numa vida religiosa, mas, né, é uma pessoa que frequenta a paróquia, que tem os seus apostolados, mas deseja doar a sua vida para Deus, né? Sentiu o chamado de somente ser de Deus. Ela pode ser celibatária. Então, é isso, né? Essas duas diferenças. Então, quanto à virgindade consagrada, que é mais voltado para as mulheres, até a gente... o celibato, né? Os homens sempre são chamados celibatários, né? Os sacerdotes vivem a disciplina do celibato, que é uma disciplina para que eles possam viver radicalmente o seu batismo. Então, o celibatário, por amor ao reino dos céus, ele vai viver o seu batismo de uma maneira radical. Então, ele vai viver inteiramente para Cristo, né? Somente para Cristo. Então, se é uma vida para Cristo, tudo que ele vai fazer é por Cristo. O ser dele deve respirar a Cristo, né? Deve transfigurar a presença de Cristo. Então, e é muito lindo, né, o celibato dos padres, porque é uma vida entregue a Deus, né? E como eles, né, os padres são persona Christi, né, eles servem à igreja. E a palavra de Deus vai falar que Cristo, né, a igreja é a esposa de Cristo. Então acabam que os padres eles se casam, né, mas se casam com a missão, né, da igreja. Então eles casam com a igreja. Então a sua vida é para esse apostolado, a sua vida é para doar inteiramente por amor ao reino, para salvar as almas, enfim, para ser fecundo para Deus, trazer mais filhos para Deus, mais filhos para a igreja. Então o sacerdote tem essa missão, né? E eu vejo assim que o celibato, a virgindade consagrada na área feminina, até o padre Paulo Ricardo vai falar isso para nós num vídeo, que a virgindade, a mulher que se dá por amor ao reino dos céus, né? Uma virgem consagrada, uma celibatária, ela, digamos assim, que é a igreja encarnada. Então ela vai, digamos, onde ela for, ela vai ser a igreja. Ela vai ter filhos espirituais, ela vai divulgar, propagar essa intimidade com Cristo, enfim, vai atrair as pessoas para Cristo. Essa é a missão, né, da celibatária, do celibatário, por amor ao reino dos céus. Então, não que o celibatário ele não case,
Mas o casamento dele é diferente, né? A missão dele é diferente. Porque o matrimônio, ele é uma missão. E o celibato, ele é uma missão que também tem muita fecundidade. Né? Então, não é porque ele, digamos, tem uma vida um tanto solitária, digamos, que ele não vai ser fecundo. Muito pelo contrário. Na solidão há muita fecundidade. Na solidão há muito crescimento, há muita maturidade também. Porque Cristo vai infundindo isso naqueles que têm esse chamado. E eu tenho visto isso muito em minha vida. Então, voltando aqui, sobre as virgens consagradas, né, esse tipo de vocação feminina já surgiu na igreja primitiva há muito tempo atrás. Então, muito antes do monaquismo, né, da vida no mosteiro, muito antes da vida religiosa, da vida conventual, né, dos conventos, muito antes até mesmo dos seminários, né, onde os sacerdotes se reúnem ali para ser formados, muito antes da vida sacerdotal, do celibato sacerdotal, no caso, já tinham mulheres que queriam consagrar a sua vida inteiramente a Jesus. Né, que não iriam contrair matrimônio, mas iriam contrair um matrimônio espiritual. Então, é muito antiga essa vocação da virgindade consagrada. Então, não é algo novo. Né? Não é algo novo, por exemplo, ver mulheres, no meu caso, né? O meu voto, eu não uso hábito, eu não uso véu. Muitas pessoas perguntam, mas você não usa véu, né? Você não usa hábito. É porque é um voto, digamos, que não é dentro de um convento, né? Não é algo dentro de uma instituição religiosa em si. Né? Digamos assim, eu não tenho obediência a uma madre superiora. É um voto dentro da igreja diferenciado, mas é um voto que já é muito antigo. Então, por exemplo, Santa Gema Galgani, ela tinha o voto de virgindade consagrada. Ela até fazia parte, né, das passionistas, tudo, mas ela escolheu usar uma roupa diferenciada, mas ela fez um voto particular. Então, ela viveu essa virgindade consagrada, né, no seu caminho. Ela escolheu responder esse chamado dessa maneira. Então, outros exemplos muito antigos são Santa Inês, né, que morreu martirizada, por não ceder também, né, muitas vezes, a idolatrar outros deuses, a contrair matrimônios pagãos, né, porque já havia consagrado a sua virgindade, a sua castidade, a sua afetividade, tudo de si, já havia decretado para a sua vida que o seu esposo era Cristo. Santa Inês também morre martirizada, porque ela não queria negar a sua vida esponsal com Cristo, não queria negar a Cristo na sua vida. E um dos grandes impulsos das virgens consagradas na igreja primitiva era justamente se consagrar inteiramente a Jesus por causa do martírio, porque queriam realmente ver a face de Cristo. E estavam dispostas a dar-se por inteiro, não somente pelo voto, mas pelo martírio mesmo de sangue. Né? Então, hoje, eu vejo assim que também aqueles que escolhem o celibato, uma virgindade consagrada, uma vida religiosa, vivem um certo martírio, um martírio social, um martírio, digamos, diante dos seus familiares, né, que questionam, olha, por que você está escolhendo isso? Você deveria fazer outra coisa? Você é muito nova? Muitas vezes eu escutei essas palavras também. Então, eu vejo que também é um martírio social, muitas vezes, né, hoje em dia. Mas na igreja primitiva, as virgens consagradas, elas escolhiam muitas vezes porque elas queriam morrer por Cristo. Santa Luzia também foi uma virgem consagrada lá da igreja primitiva. Santa Tecla, né, o nome tão engraçado, mas era esse mesmo nome. Santa Tecla, que ainda é dos Atos dos Apóstolos, essa santa. Então vejam como é antigo isso. É tão antigo, né, que é antes do celibato dos sacerdotes. Então, se eu não me engano, eu li em algum artigo que os sacerdotes, os homens, né, viam essas mulheres que se davam, né, a Deus, que consagravam a sua virgindade a Cristo. E muitos homens queriam também viver isso. Né? Então, quem sabe, dessa maneira também foi surgindo essa disciplina na igreja do celibato para os padres, por essa vida esponsal, esse matrimônio espiritual. Santo Ambrósio, que era um bispo muito assim, digamos assim, inclinado a pregar sobre a virgindade consagrada, sobre a vida celibatária para as mulheres especialmente,
Ele pregava muitas vezes sobre a virgindade. Por quê? Porque as duas grandezas das mulheres são a maternidade e a virgindade. A maternidade você vai vivenciar dentro do matrimônio, né? E a virgindade, que é algo que é tão lindo, né? Hoje em dia, nos tempos modernos, já se, digamos assim, estragou tudo, né, em relação às moças serem virgens. Porque eu não quero ser virgem, eu quero, enfim, agora a moda é ter relações antes do casamento, agora eu quero morar junto, agora eu tenho que experimentar, enfim. Quando a virgindade na vida da mulher é muito linda, né? Porque é um selo que você vai entregar lá no seu matrimônio, né? E a virgindade consagrada, a virgem consagrada, ainda que ela não, digamos que ela tem muitas mulheres, né, que, digamos, já muitas vezes por meios difíceis, pecados, vida desregrada, talvez tenham perdido esse selo, né, em algum momento. Mas, de repente, se redimiram, voltaram para a igreja e desejam viver esse voto, ser religiosa, fazer um voto de castidade, né? Aí a igreja ensina que é necessário, então, uma pureza interior, uma virgindade interior, uma virgindade de coração, viver a castidade verdadeira, ainda que tenha perdido esse selo físico, né? Então, também tem essa questão. Então, essas duas grandezas da mulher é a virgindade do corpo mesmo, e a maternidade, né? Mas no âmbito, né? Não somente no âmbito biológico, né? A maternidade não somente no âmbito biológico, e a virgindade também, né? Porque muitas vezes existem virgens de corpo, mas que são impuras do coração, né? E isso não desfaz a grandeza que é uma moça guardar a sua virgindade para o casamento, né? E uma mulher que escolhe isso, que responde ao chamado de Deus, e que lá na frente, né? Porque o matrimônio das pessoas que escolhem o celibato, o matrimônio vai ser o encontro com Cristo, né? O matrimônio e as núpcias, elas se celebram em cada Eucaristia. Então, cada vez que um celibatário, uma virgem consagrada comunga, ali ela está vivendo as suas núpcias com o Cordeiro. Ela está ali, digamos, crescendo na sua intimidade com Cristo, né? Uma intimidade interior, uma intimidade espiritual. Então, são essas duas grandezas da mulher, a virgindade consagrada e a maternidade. E é muito lindo isso, porque, não, mas eu não vejo que a minha vocação é matrimonial. Então eu quero consagrar tudo o que eu sou, minha sexualidade, né, minha afetividade. Quero consagrar minha virgindade a Cristo, né? Isso é muito lindo para as mulheres. Então, isso as mulheres viviam lá na igreja primitiva. E Santo Ambrósio, muitas vezes, ele ia pregar nos lugares, até isso conta no Esplendor do Lírio, que é um livro sobre as virgens consagradas. Ele vai contar que muitas vezes ele ia, né, para fazer suas pregações. Até foi Santo Ambrósio que deu uma regularizada aí nessa questão desses votos dentro da igreja, do voto, né, do voto das esposas de Cristo, da Virgem consagrada. Então foi ele que regularizou, ele e Santo Agostinho. Santo Agostinho tem até um livro que vai falar sobre a virgindade consagrada. E ele vai mostrar como que essa pessoa vai viver essa virgindade consagrada, vai viver esse voto. Então é muito bonito como os santos eles foram propagando esse modo de vida e divulgando, né, esse casamento espiritual com Cristo. Que mais que eu estava falando? Santo Ambrósio, ele ia nos lugares pregar sobre Cristo e falava sobre a virgindade consagrada. E muitas famílias, muitas mulheres, muitas mães de família ficavam desesperadas, porque as moças, né, de 14, 15, 16 anos ficavam tão assim admiradas pelo modo como Santo Ambrósio falava sobre a virgindade consagrada, que elas queriam já consagrar, né? E as mães queriam que elas fossem mães, que elas fossem donas de casa, que elas contraíssem matrimônio, né? Não que Santo Ambrósio ele rejeitava o matrimônio, mas ele queria mesmo era mais vocações dessa maneira para a igreja. Então ele jogava, né, a rede para tentar pescar aí as moças para Cristo. Então muitas mães tiravam as meninas
né, das homilias de Santo Ambrósio, para elas não escutarem, né, o chamado de Cristo. Então, muito interessante isso. Bom, as virgens consagradas na igreja primitiva e agora também, né, hoje em dia também precisa viver isso. A celibatária, que é o celibato por amor ao reino dos céus, dentro do sacerdócio, dentro da vida, né, como virgem consagrada, celibato feminino, masculino. Mas aqui falando principalmente sobre as virgens consagradas, a celibatária. Então, naquela época de Santo Ambrósio, já era feito, né, ele começou a trazer, né, esse voto, falar sobre esse voto. Então começou a ser público os votos, né? E definitivos também, como um casamento. Tanto que a gente vê muitos conventos religiosos hoje, que eles, as religiosas, têm momento ali dos votos perpétuos, que elas casam-se de branco, né? Porque isso também está simbolizando ali um casamento definitivo com Cristo. Então, né, e é muito lindo isso. A responsabilidade, né, de serem intercessoras, essas mulheres, de rezarem mesmo pelas pessoas que se aproximam delas. Modelos de santidade também. Então, esse testemunho, né, todo batizado é chamado a isso. Mas quando você é chamado para uma vocação, né, específica ou a mais para Cristo, digamos assim que é um testemunho ainda maior que você precisa ter, porque é um chamado maior também. Então, o celibatário, por amor ao reino dos céus, tem essa missão. Bom, por último, né? Então, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre esse documento, né? Que é o documento sobre a Ordem das Virgens. Porque foi dessa maneira aqui, né, que eu entrei dentro dessa vocação. Então, o meu voto não foi particular, foi um voto público diante de Dom Sérgio, né, que é o nosso bispo. Então, foi um voto público. Até então, esse documento aqui, ele foi... Deixa eu ver aqui. Bom, ele foi imprimido mesmo em 2018. Então, esse documento... ele veio depois que eu fiz o meu voto, né? Então ficou bem organizadinho, foi o Papa Francisco que organizou. E vai falar sobre como que as mulheres que fazem esses votos, no meu caso, né? Que é um voto dentro do rito das virgens, que está no missal, né? Está no missal esse voto. Então é um voto muito sério, é um voto público, tem muitas testemunhas, a principal testemunha é o bispo, né? E ele vai falar aqui um pouco sobre o celibato. Vai falar assim: o celibato apresenta-se assim como uma escolha livre, que acontece naquele espaço relacional que é o corpo, e com essa escolha responde-se ao Deus do amor que chama e se revela no rosto de Cristo. Ele não é fuga da relação, nem fruto de um esforço desumano, mas dom que pertence ao dinamismo da transfiguração da relação que caracteriza o estilo inaugurado por Jesus. Vejam que bonito isso. Então, se a gente for ver, são esses dois estilos que vieram com Cristo. A vida celibatária e também o matrimônio, né? Dar-se apenas a um esposo. A fraternidade evangélica, base de uma humanidade reconciliada, é fundamentado na koinonia, na qual se apoia a vida da igreja. O que é koinonia? É a propagação do evangelho, tu a tu, ser testemunho, né, do evangelho. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui desse documento é sobre a missão, né, da celibatária, né, nesse caso aqui da Virgem consagrada. A sua dedicação à igreja manifesta-se na missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar, na paixão pelo anúncio do evangelho, pela edificação da comunidade cristã e pelo seu testemunho profético de comunhão fraterna, de amizade oferecida a todos, de proximidade cuidadosa para com os necessitados espirituais e materiais dos homens do próprio tempo,
Então vejam só, todo celibatário é chamado a isso. É realmente viver o batismo radicalmente, né? Ser cuidadoso com aqueles que têm necessidade espiritual, rezar pela pessoa, acompanhar a pessoa espiritualmente. Tudo isso está dentro da vocação celibatária. E também na parte material, né? Ajudar de alguma maneira aqueles que necessitam. Empenho em trabalhar pelo bem comum da sociedade. E por que fala aqui isso? Porque esse voto aqui do celibato, e no caso aqui da Ordo Virginum, da Virgem Consagrada, ela pode viver esse voto, pode fazer esse voto também público, né? Tudo certinho ali com o bispo. E pode viver isso, não precisa ser dentro de uma comunidade, né? Pode-se viver isso também fora. Né? Muitas mulheres hoje fazem esse voto e são professoras de colégios, são enfermeiras, mas fazem um voto porque querem viver essa vocação na sua vida secular. No meu caso, eu vivo essa vocação dentro da comunidade de vida a qual eu pertenço. Né? Bom, que mais? Mais uma coisa que eu quero destacar aqui para nós encerrarmos esse vídeo. Então aqui também ele vai falar que as virgens consagradas podem viver numa mesma casa, podem, enfim, aquilo que eu estava falando, né? Podem trabalhar, ter os seus trabalhos seculares. Bom, mas esse documento aqui é muito interessante. Então, se você que está assistindo é uma moça que de repente tem esse desejo, tem essa vocação, esse documento se chama Responsa Imago Ecclesiae. Então, é um documento sobre a instrução sobre a Ordo Virginum, que é o voto público de virgindade consagrada fora de um convento habitual, fora de uma comunidade. Mas que você pode viver ele na vida secular. E também, se você quiser pertencer a um carisma, né, como eu disse, no meu caso, eu vivo esse carisma da virgindade consagrada dentro da comunidade. Então, também tem essa opção. Né? E no dia do meu rito, né, do rito ao qual eu fiz a profissão ali da virgindade consagrada, da vida celibatária. Como eu disse, né, ainda que, mas eu queria também viver esse voto, mas agora eu já não sou mais virgem fisicamente, aconteceu umas coisas lá atrás. A igreja ensina, né, como eu dizia, viver uma virgindade no coração. Porque é possível retornar a essa pureza, né? Ainda que tenha perdido ela fisicamente. Então é algo que vai acontecer no seu interior. Porque também o voto ele é algo espiritual. Mas não se desfazendo, né? Não se desfazendo da virgindade biológica, que é tão linda, que é tão importante. Cuidar, viver a castidade, viver bem a sua afetividade. Né? Mas se de alguma maneira, né, aconteceu assim, né, buscar isso, né? Buscar viver essa pureza. E se for o chamado, as coisas vão se encaminhando, né? Então, no dia do meu voto, eu ganhei, né, dos votos perpétuos, enfim. Aqui nesse documento vai falar também que a Virgem Consagrada, a celibatária, dentro desse voto aqui, ela pode usar o véu, né? O véu, que, mas às vezes as pessoas me veem de véu na missa, de certo pensam, né? Meu Deus, né? Nossa, mas já é da época lá de antigamente, a igreja não obriga mais. Mas as virgens consagradas, elas podem usar. Em lugares que são costumes de usar. Né? Por exemplo, os lugares que eu uso são lugares que as pessoas estão acostumadas a me ver de véu. E também uma insígnia, né? Que é o anel. O anel realmente de casamento. Né? Eu uso realmente uma aliança de casamento. Que é um casamento espiritual, um matrimônio espiritual com Cristo. Então, basicamente é isso. Também as virgens consagradas são chamadas a fazer a leitura da liturgia das horas, a oração, né? Todos os dias, que é uma oração que os padres fazem, que a igreja faz em unidade. Aqui na comunidade nós temos o costume de rezar em comunidade, né? A liturgia das horas. Às vezes eu sou um pouco falha nessa parte, mas é uma exigência do meu voto. Então, eu preciso viver isso, rezar junto com a igreja, né? Bom, a liturgia das horas é uma oração dentro da igreja. Então, esse voto é muito lindo, né? A vida celibatária é linda. E é interessante como que São João Paulo II, ele explica, né, o celibato e o matrimônio. É tão lindo a maneira como ele coloca, né? Que, de alguma maneira, Deus quer casar conosco.
né? Então, seja através do matrimônio, onde você vive, né, o matrimônio ali com, né, com a sua esposa, com o seu esposo. Também você está casando com Deus. Também você está, digamos, tendo uma união com Deus através daquela vocação. E a vida celibatária também, né? Só que a vida celibatária, digamos assim, que ela é uma prefiguração daquilo que a gente vai viver no céu, né? Então, lá não terá matrimônio, não terá, enfim, não terá casamento, mas é somente um casamento, que é o casamento da alma com Cristo. Então, é muito lindo isso, né? Então, esse vídeo ficaria muito extenso se eu fosse falar tanta coisa que é tão bonita sobre a vida celibatária. Então, basicamente é isso. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.